Olá, olá, já temos uma pessoa. Oi, Vânia, tudo bem? Será que vai entrar mais gente? Vou esperar um pouquinho para ver se aparece mais gente divulgando aí, gente. Hoje aí a primeira tentativa. Já tinha esquecido de botar a luz. Oi, Zarinha. Olá, meninas de Cercedas, saudade de vocês. Valeu, Vânia. Tô vendo aí, né, se aparece. Gente, se vocês quiserem saudades também, meninas, muitas conversas, né, fazendo os véus, meu véuzinho com os hieróglifos, né, que vocês fizeram, meu véu lindo com os hieróglifos, com os nomes dos deuses que eu trabalho. Tá sem som? Vixe. Ué. Tá dando pra ouvir? Agora tá dando pra ouvir? Foi? Ah, então tá. Bem, vou começar, espero que apareça mais gente, não sei se alguém mais vai aparecer. Eu não sei como é que fica aqui as lives no Instagram, se elas ficam guardadas, aonde elas ficam guardadas é a minha primeira live no Instagram. Eu resolvi começar a fazer algumas lives, não sei como é que vai ficar, depende muito da participação. Eu trouxe algumas coisinhas para falar para vocês e espero que fique guardado, né, para depois algumas colegas poderem assistir. Olá, bem-vinda quem tá entrando aí. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra mim, tá? Aqui embaixo tem um símbolozinho com uma bolinha. Depois que terminar... Ah, tá. Beleza. Então, vamos ver. Aí eu boto pra salvar. Olá quem tá entrando. Bem-vindas. A Cercedas fez o meu véu comemorativo quando eu terminei o meu mestrado em 2012. A Cercedas fez o meu véu. Vou me apresentar, né? Enquanto o pessoal tá chegando, vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Aqui no Facebook, meu nome... Ah, legal, obrigada. Aqui no Facebook, meu nome é Narinzu, né? Esse é o meu nome artístico, esse é um Facebook artístico que eu uso para divulgar a minha parte de trabalho com relação à dança, né? Mas eu tenho um canal no YouTube chamado Nilo de Janeiro, e os meus outros trabalhos, né? Eu sou professora de várias coisas. Eu sou professora de dança do ventre, mas também sou professora de história e de inglês. Eu tenho formação pela UF, sou professora de história, e o meu mestrado é em história social. O meu mestrado trata de Egito Antigo, mas exatamente nesse momento eu queria falar sobre exatamente essa questão do Egito Antigo, né? A primeira coisa que eu queria falar
para quem está assistindo, e espero que isso fique aqui guardado, que é uma coisa bem complexa, é que a gente tem, as pessoas têm a imagem, quando alguém chega para você e fala assim, eu sou um egiptólogo, né? O que isso significa? O que significa ser um egiptólogo? Olá para todo mundo que está chegando. Significa que você estuda Egito Antigo, ok. Mas, gente, a primeira coisa que eu queria começar a falar hoje sobre o Egito Antigo é que, assim como a gente estuda, quando você, por exemplo, vai procurar um médico, você não procura um ortopedista para tratar do coração, né? Assim também é com a faculdade de História. Quando a gente faz a faculdade de História, a gente se especializa em uma área. Então, eu tenho colegas que são medievalistas. Esses meus colegas, eles trabalham com Idade Média. Então, eles sabem profundamente sobre aspectos da Idade Média. Só que quando você fala da Idade Média, você está falando de um período de 1000 anos e você está falando de um contexto geográfico gigantesco, enorme. Então, as pessoas elas vão se especializar em algumas coisas. Eu tenho colegas, por exemplo, que são especialistas em História da Idade Média em Portugal. Então, eles sabem tudo sobre Idade Média, eles conhecem, no geral, a Idade Média, mas eles vão se especializar no que aconteceu em Portugal. Quando a gente fala de Egito Antigo, se Idade Média tem 1000 anos de história, vocês imaginam o Egito Antigo. O Egito Antigo tem mais ou menos, se a gente for contar o período pré-dinástico, vamos botar aí uns 3.500 anos. É a nossa distância para o nascimento de Jesus Cristo, mais de 1000 anos. Então, vocês acham realmente que quando alguém fala que é egiptólogo, ele sabe tudo sobre 3.500 anos de história? Não sabe. Então, quando a gente se especializa na faculdade, né? No meu caso, na faculdade de História, eu me especializei em História Antiga, em Egito Antigo. Todas as minhas pesquisas, a partir do momento que eu comecei a minha linha profissional na faculdade, foram em estudar o Egito Antigo, tá? Aí você pegou o Egito Antigo, beleza. 3.500 anos? Não, eu não peguei 3.500 anos e estudei. Eu tive que me especializar, né? Então, eu queria começar falando com vocês sobre isso. Quando vocês forem, alguém se apresentar para você como egiptólogo, porque tem muita gente que fala que é egiptólogo porque fez curso, fez um cursinho, fez um workshop, né? E aprendeu e agora pesquisa por conta própria, é egiptólogo. Qual a especialidade dele? Qual o período que ele trata? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa saber com quem a gente está falando. A gente tem no Brasil uma quantidade de gente que estuda Egito Antigo, e aí sim, nas universidades, muito vasta. E eu queria muito que, caso vocês quisessem conhecer, eu estava pensando, né, em outras lives, eu trazer alguns colegas aqui para a gente debater, né? Cada um dos meus colegas, eles se especializaram em uma área. E essa área, então, é o que ele sabe mais. É claro que a gente conhece o geral do Egito Antigo. A gente conhece tudo que aconteceu em linhas gerais. Mas a gente sabe tudo? Não. Então, quando eu falar aqui para vocês, a minha especialidade é isso que eu sei profundamente, que é o que eu passei anos estudando e me aprofundando sobre o tema. Se eu for falar de outros períodos históricos do Egito, eu não vou ter arcabouço teórico, metodológico, material para falar profundamente. Eu vou conhecer eu vou saber falar para vocês de uma forma mais generalista, entende? Então, eu queria começar com essa ressalva para vocês,
quando encontrarem, forem fazer pesquisa, forem conversar com alguém, né? Pergunta para aquela pessoa qual o período histórico que você trabalha. Se a pessoa falar que sabe tudo sobre Egito, que é Egito, ela estuda Egito, já dá um pezinho para trás, porque o negócio não tá legal. Tem alguma coisa errada aí, tá? Então, o que eu trabalho, tá? O que eu trabalhei durante anos, o que eu estudei durante anos aí na minha formação. Minha especialidade é num período da história egípcia chamado Reino Novo, mais especificamente no período do governo dos Ramsés. Então, o Reino Novo já é gigante, são 500 anos de história. Eu já tô diminuindo ainda mais o meu escopo. Ramsés. Trabalho com Ramsés, com o período do Ramsés, que a gente chama de período Ramessida. Ramessida é um período bem vasto. Todo mundo conhece Ramsés, todo mundo já deve ter ouvido falar, porque ele aparece até na Bíblia. Mas Ramsés que todo mundo conhece, é o chamado Ramsés o Grande. Foi um dos governantes chamados Ramsés. Houveram 11, né? 11 Ramsés. Então, esse é o período que eu tô trabalhando. Inclusive, a gente chama de período Ramessida, mas houve governantes que não se chamavam Ramsés, se chamavam Meneptah, por exemplo, que é um governante que é muito importante para minha pesquisa, e o próprio Sete II, que foi dado em homenagem ao pai do Ramsés, que a gente também considera como período Ramessida o período do pai do Ramsés, que é o Sete I. Então, é um período bem vasto, são por aí, mais ou menos, só de governo de Ramsés II são uns 80 anos, né? Então, juntando tudo, dá mais de 100 anos de período, tá? Então, pra gente começar a falar sobre hoje, eu queria falar sobre essa periodização. Eu não sei se vocês conhecem a periodização egípcia. E é muito importante quando vocês estiverem assim, fazendo algum curso, querendo saber sobre alguma coisa, sobre o Egito Antigo, você sempre perguntar para o professor qual período que ele está trabalhando. Se esse professor não souber falar qual período que ele está trabalhando, corre. Tem alguma coisa errada aí. Tá? Ele tem que saber. Ele tem que saber do que ele está falando. Ele não pode falar que ele está falando do Egito como um todo. E isso é um outro perigo que a gente tem. Quando a gente fala do Egito Antigo, muita gente pensa nas pirâmides, por exemplo, né? Só que as pirâmides, elas foram construídas em um período da história egípcia. Nós temos vários períodos na história egípcia. Então, a gente só tem pirâmide no período da história egípcia chamada Reino Antigo. Então, eu não posso, por exemplo, você tá assistindo um curso sobre Egito Antigo e a pessoa começa a generalizar coisas que são encontradas dentro das pirâmides para a história do Egito Antigo. Não tem como, porque aquilo ali era uma coisa que acontecia, era uma característica que acontecia no período do Reino Antigo. Não é realidade para todos os períodos da história egípcia. E aí a gente já começa com uma coisa que aí... Ai, meu Deus. Estou me jogando na boca do leão agora, né? Que estou falando para pessoas que dançam dança do ventre, né? Vamos lá. Dança do ventre e Egito Antigo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? Eu não tenho problema nenhum que as bailarinas elas dancem, façam apresentações inspiradas no Egito Antigo, mas o nome tá aí. A palavra é inspiração. Assim como a gente tem fusão com dança indiana, você pode ter uma imagem corporal, né, que relembre o Egito Antigo, mas dizer que a dança que a gente faz hoje veio do Egito Antigo, não veio, gente, não veio. Ai, meu Deus, que medo de estar aqui me jogando assim, mas vamos lá.
E aí começam as histórias. Quando eu comecei a fazer dança do ventre, eu vi várias histórias. Hoje em dia eu não ouço mais tanto, né? Eu acho que as pessoas agora estão mais preocupadas em realmente dar a fonte correta, né? E a origem. E a gente tá trabalhando isso, né? Tem várias bailarinas maravilhosas que trabalham folclore e tratam da cultura daquele local específico, na dança daquele local específico, e isso é ótimo, né? Zara já me conhece, né? Zara já me ouviu falar muito isso, e agora eu tô me jogando pra vocês me martelarem, né? Obrigada, Vânia. Então, o que acontece? Eu dei o exemplo das pirâmides, mas um exemplo que eu encontro muito, eu quero trazer para a dança do ventre, porque nós temos aqui muitas bailarinas, né, e alunas de dança do ventre. Eu vejo muito um discurso na dança do ventre falando de dança sacerdotal. E aí, eu como historiadora, eu me questiono bastante com relação a isso, tá? O que é dança sacerdotal? Não tenho a menor ideia. Exato, Zara, é muito importante desmistificar algumas coisas. Não há problema nenhum, e eu quero reforçar isso, gente, não há problema nenhum você dançar querendo fazer uma apresentação teatral, que você tá criando um ambiente e você tá inserindo as pessoas dentro de uma narrativa, de uma história. Isso é maravilhoso. Zara tem uma apresentação que ela fez com... Quase que saiu papos. Com o Fabrício, né? O marido dela. Que eu dei uma consultoria para essa apresentação para ela. Em que ela representava a Isis. Obrigada, gente. A Zara representava a Isis e o Fabrício estava representando Osíris, né? E tem toda a narrativa mitológica de Isis ter usado os seus poderes, seus conhecimentos mágicos para trazer Osíris à vida, né? E eles fizeram toda uma apresentação inspirado nisso e foi lindo, né? Eu fiquei super emocionada. Infelizmente, eu ainda não consegui ver a apresentação de frente. Eu tenho só a imagem do lado, né? Filmaram do lado do palco. E eu fiquei, assim, maravilhada com a apresentação. Ela é linda. Mas ela não é uma realidade do que existia no Egito Antigo, tá? Hello, we have an international person. I'm speaking in Portuguese, but hello from Brazil. Então, voltando ao que eu tava falando, eu ouvia bastante essa ideia, essa história de que a gente fazia uma dança das sacerdotisas, tá? E aí quando a gente... Olha, eu acho que eu tenho umas alunas aí, olha que fofinho, alunas da escola vindo me assistir aqui. Então, voltando... O que acontece? Eu, como historiadora e historiadora da antiguidade, eu estudei durante a faculdade outras sociedades antigas. Eu tive a oportunidade de ter professores maravilhosos que eram especialistas em Grécia Antiga, em Roma Antiga. Nossa, como eu estudei Grécia Antiga na faculdade, porque eu tinha muitos professores especialistas nessa área. Oi, Manu! Não teve aula hoje de manhã, porque hoje foi dia dos professores, mas hoje tá vindo assistir a minha aula aqui no Instagram, né? Então, voltando, né? Então, o que acontece? Na antiguidade, existe uma diferença entre as religiões.
entre as religiões que a gente chama de religiões reveladas e as religiões de mistério. Então, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, eles são religiões reveladas. Elas foram reveladas aos profetas e aos homens em geral, e todos têm acesso ao conhecimento daquela religião. Todos os documentos são acessíveis a todas as pessoas, tá? No passado, na antiguidade, isso não era a realidade das religiões. As religiões da antiguidade, elas eram religiões de mistério. O que isso significa? Essas religiões, elas são fechadas a alguns praticantes. Só quem é iniciado dentro do templo é que tem conhecimento sobre a parte mais interna. Oi, voltei. Tá me ouvindo? Oi, Duda, obrigada pelos parabéns. Fazendo minha primeira live no Dia dos Professores. Então, voltando ao que eu tava falando, as religiões do passado, elas eram religiões de mistério. Então, essas pessoas, elas tinham acesso e esse acesso também era coordenado de acordo com a ordem que você está dentro da religião. Muito parecido, por exemplo, com o que pouco se sabe, quem não é de dentro, né, dos maçons, né, dessas religiões hoje em dia neopagãs ou o pessoal também do... Oh, meu Deus, como é que é o nome? Da Rosa Cruz, né? Você vai subindo de nível dentro da religião. E cada nível que você sobe, você conhece mais profundamente a religião, né? Então, o que a gente tem, por exemplo, hoje em dia a gente tem acesso a documentos que talvez fossem documentos que apenas poucos sacerdotes dentro da sociedade tivessem acesso. E aí vem a questão da mulher, né? Eu tinha até preparado alguma coisa aqui, eu nem sei se eu vou falar tudo que eu tinha preparado hoje, quem sabe eu deixo pra depois, né? Mais algumas coisinhas, né? Pra não ficar aqui falando demais, porque se me deixar falando aqui eu não paro, né? E eu fiz o favor de reler algumas coisinhas antes de vir dar aula, de vir fazer a live, então eu tô com várias coisinhas aqui na minha cabeça. Mas voltando, aí vem aquela pessoa no workshop falar... Só um instantinho, gente. Alô? Oi, mãe, eu tô numa live ao vivo aqui. Eu aviso pra você, tchau. Oi, voltei. Vamos marcar a segunda live, pode deixar. Desculpa, gente, é porque as pessoas não sabiam que eu tava ao vivo e estavam me ligando. Então vamos lá, o que acontece? Aí vem a professora fazer aquele workshop que você pagou, né, dinheirão pra fazer o workshop. A parte técnica, eu não tô questionando, eu não tenho o que falar de parte técnica, eu tô aqui pra falar de coisas teóricas e do que eu sei, tá? E aí ela vem falar sobre dança sacerdotal e das sacerdotisas egípcias. Então, aí a gente tem um problema, tá? Nossa, eu tinha preparado uma coisa antes, mas já me empolguei falando de outras coisas. Mas é porque eu gosto de falar, eu quero trazer pra vocês também, né? O pessoal da área da dança do ventre. Vamos lá, historicamente falando, tá? A gente tem registro com... É uma espécie de lista. Os egípcios registravam tudo da vida deles. Tudo. Então a gente tem contagem de cavalos, de bois, de cada ano, o nível do Nilo de cada ano, né? A gente tem muita coisa. Documento escrito administrativo egípcio a gente tem a dar com pau.
E a gente tem a lista dos sacerdotes de cada templo. Não tem nome feminino. A gente conhece os nomes femininos, inclusive porque muitos nomes femininos têm... Os egípcios, eles, assim como nós brasileiros no português, temos o A pro feminino e o O pro masculino, os egípcios têm uma designação feminina e uma designação masculina. Não tem nome feminino. Não tem. Que dança é essa? Aí vamos lá. Beleza. Ah, tem sim, a sacerdotisa de Hathor. Ih, vamos lá. Aí vamos lá botar... Lembra que eu falei no início da live que a gente tem que saber qual o período histórico que a gente está trabalhando? Pois bem, no Reino Antigo, e aí eu até botei um slide aqui atrás, mas eu não sei se eu vou falar hoje sobre isso, mas na verdade eu tenho um vídeo no YouTube sobre cronologia egípcia. Eu recomendo que vocês vão lá para ver essa ordem, né, da cronologia egípcia, porque eu acho que eu já tenho o vídeo gravado, né, não tem para que eu falar aqui na live. Mas muita gente não viu, então é até complicado, porque eu vou começar a me referir nos períodos egípcios e o pessoal não conhece o período que eu tô tratando. Talvez eu fale muito en passant, só para ficar registrado aqui. Então vamos lá. A gente tem sacerdotisas de Hathor, alguns poucos nomes sim, femininos, Não. Eu não sei qual é o seu nome, né? Que tá Correia da Veiga, né? Não tem muitas sacerdotisas, não. Então, Vânia, eu acho que é muito grande. Não dá, eu não sei, não vai dar pra fazer num post só, entendeu? Então, sacerdotisa não tem. E como fica? Quantas danças? Aline, foi Aline. Então, Aline, pois é. Eu costumo falar, eu brincava com a Zarinha, né? A Zara me mandava mensagem perguntando, eu falava assim, posso destruir o que você acredita, né? Porque eu sou a destruidora de felicidade das bailarinas de dança do ventre. A gente tem alguns nomes femininos para alguns templos a Hathor no período chamado Reino Antigo, tá? Depois do Reino Antigo, a gente não tem mais nomes femininos para sacerdotisas, com exceção de um cargo, que era o cargo que aparece com mais força durante o período do Reino Novo, que a gente tem registro. Era um cargo dado para as mulheres da realeza, não era todo mundo que podia, eram as princesas, eram as filhas do faraó que tinham esse cargo, que era o cargo de mão do Deus. E eu tô com alunas aqui, menores de idade, eu tô com medo de falar sobre esse cargo, porque é um cargo complicado. O cargo delas era... elas tinham uma função ritualística, tá? Dentro da religiosidade, da cosmogonia de Heliópolis, se eu não me engano. Agora eu não lembro qual é a cosmogonia. Qual é a cidade de Atum, em que o mundo... Aí eu já vou para outro lugar, não é? Oxe, Maria. Os egípcios, eles tinham 3 cosmogonias, 3 explicações para o nascimento do mundo. O mundo nasceu de 3 formas diferentes, dependendo da cidade que você está tratando, tá? Heliópolis, Hermópolis e a terceira eu esqueci agora, nesse momento. Porque eu não estava me preparando para falar sobre isso. Mas numa delas, o deus Atum, ele se tocou e colocou o sêmen dele na boca e espirrou e cuspiu. E os homens nasceram do sêmen cuspido
do Deus. A função dessas sacerdotisas do Reino Novo, que se chamavam mão do Deus, era fazer ritualisticamente esse evento acontecer novamente, para manter a ordem no mundo e reviver o renascimento dos homens, tá? Então, numa delas eles vieram de Atum, no outro eles vieram de Ra, da lágrima de Ra, porque a palavra lágrima, Hem, é a mesma ela tem um som parecido com a palavra em egípcio para homem, então tem uma brincadeira de letras aí. E na terceira foi com a Ogdoad, né, que é o nascimento dos 6 deuses, que é em que lidera o deus Amon, tá? Então, voltando para as sacerdotisas, né, nós temos então essas funções em todo o Egito Antigo, 3.500 anos, com várias listas de sacerdotisas. Nós temos apenas essas funções aparecendo no Reino Antigo, algumas poucas sacerdotisas a Hathor, mas nenhum outro deus, todos os outros deuses não tinham sacerdotisas mulheres, tá? E aí vem que todo mundo mostra, né? Todo mundo gosta de mostrar aquelas imagens de bailarinas egípcias, né? E aí vem o meu primeiro questionamento, né? Se você analisar iconograficamente as bailarinas egípcias, elas fazem movimentos acrobáticos. Não existe nenhuma representação feminina fazendo movimentos que você lembraria a dança do ventre. Né? Elas são danças acrobáticas, que eram danças que vão aparecer nos festivais, que eram onde as dançarinas que nós vamos ver, essas imagens de dançarinas que nós temos, é no chamado Henner. O Henner era um grupo de dançarinas e músicos que viviam de vender a dança e a música. Né? Então, eles não eram vamos botar assim, da lista de pagamento do templo, tá? Você tinha a lista dos sacerdotes que trabalhavam dentro do templo e tinha, por exemplo, durante um ano ia ter o festival a Osíris. No dia do festival, eles contratavam o Henner. Eles eram contratados para aquele momento, para dançar naquele momento. Então, todas aquelas representações de mulheres que vocês veem, tanto tocando instrumentos quanto dançando, são do Henner, né? Dessas mulheres, desses homens que eram contratados para fazer festivais e fazer casamentos, fazer festa, né? Para distração da galera na festa. Mas eles não eram sacerdotes. Isso, Ju, tipo artistas circenses. Exatamente. Pelo menos é assim que a imagem que a gente vê dos dançarinos, né, na imagética egípcia, eles são representados. Então, gente, eu sou muito chata com isso. Quando eu começo a fazer um curso e começo a ver história de sacerdotisa egípcia, eu já me arrependo de ter pago pelo curso, porque não tem nada a ver, né? Não quer dizer, gente, que traços da cultura egípcia não tenham ficado e se misturado com a cultura árabe que invadiu o Egito, né, após a queda de Maomé, né? Depois de Maomé, os primeiros califas, eles começaram a expandir o islamismo para fora da Península Arábica e eles dominaram o Egito, assim como dominaram Marrocos, dominaram a Península Ibérica, né? Em cada um desses lugares a gente vai ter uma mistura.
né, uma característica daquele local misturado com a cultura árabe, né? Então, é claro que existem danças... exatamente. Existem danças típicas do Egito atual que podem ter certa ligação, sim, né? Principalmente as danças, por exemplo, o próprio Tartib, quando a gente vê, né? É uma dança super circense, né? Ela é uma luta, ela é coreografada, ela tem... eles mostram... como é que é o nome? Oh, meu Deus. Eles mostram que eles sabem fazer coisas complexas, que eles dão mortais, né? Aline, querida! Olha quem tá aqui. Isso, Ju, destreza, né? Fazer aqueles malabarismo, era isso que eu queria, a palavra que tava me faltando. Quando o cara dança, né, o Tartib, ele faz vários malabarismos com o bastão, né? É muito mais essa apresentação de malabarismo do que uma dança em si, né? Então eu acho que isso pode ter vindo dos falahim, né? Dos camponeses, que se misturaram com os árabes, se misturaram com os egípcios da época, né? Entrou aqui na live a Aline. Aline, querida, saudade de você. Você é uma das pessoas que eu ia citar hoje. Hoje eu tô falando aqui, né, sobre os vários pesquisadores que estudaram Egito Antigo, né? E existem vários colegas meus aqui que se especializaram em falar de mulher, né? E a Aline foi uma delas. A dissertação, várias Alines. Ela, na dissertação de mestrado dela, ela trabalhou com as imagens que a Hatshepsut, né, uma mulher que foi faraó, a forma como ela usou a iconografia para se tornar faraó, né? Então a dissertação dela é maravilhosa, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, dissertação linda, que me ajudou muito nas minhas últimas pesquisas, né? Então, beijinho pra você, saudade de você. Muito tempo que eu não a vejo. Então, gente, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta do que eu falei. Aqui embaixo tem um balãozinho com um ponto de interrogação que vocês podem mandar pra mim. Pergunta, tá? Fiquem à vontade aí pra perguntar, pra saber, né? Então, assim, eu queria aproveitar, deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu mostrar primeiro esse aqui. Eu não sei se dá pra ver bem, né? Uma coisa importante... não, agora estourou a luz, né? Deixa eu virar um pouquinho pra cá. Não vou conseguir mostrar aqui pelo Instagram. Teria que ser numa live pelo YouTube, que aí eu conseguiria fazer mostrando o PowerPoint. Mas a gente precisa lembrar do Egito. Vamos falar um pouquinho de história, né? Então, que eu falei que eu ia falar da história do Egito Antigo, deixa eu voltar, porque eu ia falar no início, né? E uma coisa que eu já vi algumas bailarinas já dando workshop e eu fiquei muito feliz de ouvir, que o Egito, ele é dividido, né, em duas partes. Vamos lá, dentro da racionalidade egípcia, quando a gente pensa na filosofia egípcia, tá? Tudo no Egito é dual. Tudo que a gente estuda do Egito tem conceitos duais, tem dualidades. Tem o deserto
e o rio, né? A parte fértil, né? O verde, o caos e a ordem, o homem e a mulher. Tudo isso são complementariedades, né? A gente do mundo ocidental, a gente pensa as coisas de uma forma dual, mas sempre como sendo bom e mal. E as dualidades, elas são opostas. No Egito, e isso é uma característica do Oriente, os opostos se complementam. Um não existe sem o outro, né? E isso é inclusive uma das coisas, dos pensamentos filosóficos egípcios que eu uso para justificar as minhas pesquisas atuais, né? Tanto na dissertação de mestrado quanto na futura tese que está aí para sair, se tudo der certo. Então, isso remete a um pensamento muito antigo dentro do Egito. O Egito foi colonizado por vários povos diferentes. Lá na pré-história, o deserto do Saara, no período pré-histórico, ele era uma grande floresta. E com o final da pré-história, houve um processo de desertificação. Isso fez com que vários povos de grupos diferentes se dirigissem para os locais onde existiam água, onde existia corrente de água. E o Egito, o Nilo, era um desses locais. Outros lugares também foram colonizados dessa forma, né? Foram sendo utilizados dessa forma. O Egito vai ser um deles também. Então, lá na pré-história, a gente tem pequenas comunidades vivendo ao redor do rio do Nilo. E essas comunidades, elas eram comunidades diferentes, cada uma de um grupo, de uma sociedade, de uma família, de uma tribo, com as suas próprias crenças, né? E o que aconteceu para aparecer o Egito, para formar o Egito, foi as lutas, as disputas por território entre essas cidades. Então, o Egito, na verdade, eram várias cidades com características próprias, até que algumas cidades começaram a crescer tanto que começaram a invadir outras cidades para se expandir. Isso aconteceu no período que a gente chama de período pré-dinástico. Período pré-dinástico é antes de ter faraó, antes de ter o que a gente pensa que é o Egito Antigo, tá? E nesse período, então, a gente vai ter várias guerras entre o norte do Egito e o sul do Egito. O norte a gente chama de Baixo Egito e o sul do Egito a gente chama de Alto Egito, né? Por quê? Porque o Nilo, ele vem de baixo para cima, ele vai pro Mediterrâneo. E ele vem das montanhas da Etiópia, do alto, porque se você olhar o relevo, ele vai subindo. Então, depois que passa o Egito que a gente conhece, né, que a gente entra no Sudão e depois na Etiópia, o terreno ele sobe para chegar nas montanhas, que é por isso que existia, né, não existe mais as cheias do Nilo. Quando o verão derretia a neve das montanhas da Etiópia, essa água descia e fazia a cheia do Nilo. Depois vinha o inverno, a neve congelava lá nas montanhas da Etiópia, a água voltava para o seu tamanho original. Então, a história do Egito é uma história de invasão e de utilização de conhecimentos das várias sociedades que existiam naquele local. Por isso que a gente, por exemplo, tem 3 cosmogonias, 3 explicações diferentes para o nascimento do mundo. Porque elas eram de cidades, originalmente, lá no passado distante, elas eram de famílias diferentes, de tribos diferentes, que se unificaram. Só que no Egito isso nunca se unificou 100%. Tanto que o nome do Egito, o nome que eles, né, dão, é
reino das duas terras. São duas terras, é alto e baixo. Não é só Alto e Baixo Egito, é a Terra Preta e a Terra Vermelha. A Terra Preta, a Terra Fértil, a Terra Vermelha, a Terra do Deserto. Então, tudo que a gente estuda no Egito, a gente precisa pensar primeiro do período que a gente está tratando e do local que a gente está tratando. Porque um cara, inclusive tem uma frase de um egípcio que ele fala assim, um egípcio antigo, né? E ele não entendeu nada do que ele disse, como se um homem do Alto Egito estivesse falando com um homem do Baixo Egito. O dialeto egípcio era tão diferente que um homem do Baixo Egito não entendia um homem do Alto Egito, falando a mesma língua. Naquela época. Então, são tantos detalhezinhos que a gente precisa tomar cuidado que eu nem sei por onde começar. Eu comecei pelo período histórico, mas eu também poderia falar do período geográfico. Do período geográfico não, né? Da localização geográfica. Se eu tô falando de Luxor, é diferente de eu falar de Alexandria. E falar de Alexandria no período do Reino Antigo é impossível, porque Alexandria não existia. Sabe? Então, assim... É tanto detalhe que a gente não sabe nem por onde começar. Eu não sei nem por onde começar a explicar aqui. Mas depois que a gente tem vários registros dessa fundação. Eu comecei a nossa live com essa imagem, né? Essa imagem aqui traz pra mim, tá? Ela é uma paleta. O que é uma paleta? Uma paleta é um pedaço de pedra que era usado para você colocar os cosméticos, porque era tudo em creme, né? Você botava os cosméticos lá e fazia a sua maquiagem, né? Essa é uma paleta cosmética. Eu acho que é cosmética. Se alguém tiver aqui, Aline, se você tiver aí, souber alguma coisa que eu não sei, eu posso estar errada, não tenho certeza. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que tô errada e que eu preciso me consertar, porque eu não sou perfeita e, como eu falei pra vocês, eu não sei de tudo. Meu período de informação é Reino Novo. Isso aqui é pré-dinástico. A gente tá falando de uma diferença de mais ou menos, no mínimo, 2.500 anos de diferença de história, tá? Então, essa paleta ela foi feita no período pré-dinástico, contando a dominação, a invasão do rei Narmer ao Baixo Egito. Agora eu não sei, não lembro de cabeça. Como eu falei pra vocês, eu não estava preparada para falar exatamente sobre isso. Aqui a gente tem o Deus, o rei, né? E aí, se vocês olharem ali em cima, a cabeça dele, ele tá com a coroa do Alto Egito, tá? Essa coroa é a coroazinha branca, tá? Então, ele tá aqui com a coroa de um dos pedaços do Egito. Se eu não me engano, tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Ali em pretinho, ali em cima, aqui, perto do meu dedinho aqui, onde está meu dedo. Aí o Narmer tá com a coroa do Baixo Egito, que ele dominou aquela região, entendeu? Então, como essa paleta ela é de um período anterior à unificação do Egito, o rei ele não tá usando as duas coroas. Quando a gente tem um período faraônico com um rei, obrigada, Ju, que bom que você tá gostando. A gente tem uma junção, eles pegam essa coroa branca aqui e botam dentro dessa coroa aqui. Aí ela fica assim. Eu tenho aqui, peraí.
Então, essa aqui é a paleta original. Aquela que eu mostrei pra vocês, que bom, gente, vocês estão gostando de me ouvir falar. Eu adoro falar sobre isso, então sou suspeita pra falar. Nem sei que horas são, tô perdida no tempo e no espaço aqui. Não sei nem quanto tempo eu já tô falando. Essa aqui é a paleta original. O que eu mostrei pra vocês é um croquis, né? Eles fizeram um desenho só com as linhas, né? Que você encontra na pedra, tá? Essa aqui é a coroa que eu falei, ó, do Baixo Egito. E essa aqui é a coroa do Alto Egito. Quando Alto e Baixo Egito se unificam, a gente fica com essa daqui que não... Agora apareceu. Eu tenho que fazer assim. Isso. Aí tá aqui, tá vendo? A coroa branca fica dentro da coroa vermelha, tá? E aí a gente tem a coroa do Alto e Baixo Egito. Isso é o que eu falei, período pré-dinástico, é o período de formação do Egito, tá? E muitas coisas, como eu falei, que existem mais pra frente, elas estão ligadas a essa dualidade, a essa diversidade das cidades egípcias, que quem gosta de estudar Egito já deve ter ouvido falar o nome Nomo, né? Sendo que Nomo é um nome que foi dado pelos gregos. Os gregos chamavam as cidades egípcias de nomos. E nós, egiptólogos, usamos o nome Nomo para nos referir às cidades egípcias. No entanto, em egípcio, existe uma palavra para cidade egípcia, que é a palavra Spat, tá? Então, Spat é o nome egípcio para as cidades egípcias. O nome egípcio para a cidade, né? O nome dado para as cidades, tá? Mas você pode usar a palavra Nomo sem problema nenhum. Não tem problema nenhum você falar Nomo de Heliópolis. Virou o nome clássico, né? Os primeiros egiptólogos, eles meio que criaram algumas denominações que nós usamos até hoje para nos referir a certos aspectos da sociedade egípcia. E como ficou canônico, todo mundo usa, como virou canônico, todo mundo usa, a gente manteve, né, essa denominação, apesar de algumas delas hoje em dia não serem tão legais, tá? Sandra, você quer perguntar alguma coisa? Se você quiser perguntar, manda para mim aqui na bolinha com ponto de interrogação. Aí você me manda a perguntinha que eu tento responder para você, tá? Deixa eu ver onde é que eu tava. Então, aí nós estamos no período pré-dinástico. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui, gente, foi uma apresentação que eu fiz. Eu tô tentando pegar alguns slides aqui para me facilitar a vida. Essa foi uma apresentação que eu preparei para o meu workshop. E aí eu vou fazer um pouquinho do meu jabá aqui. Eu produzo um show anual para as minhas alunas, com algumas bailarinas convidadas. Inclusive no nosso último show a gente teve a Ju Marconato dançando, foi lindo, foi maravilhoso, foi um sonho realizado. Ju, depois se você ver esse vídeo, beijão, muita saudade de você. Aquele dia foi mágico. O meu show se chama Uma Noite na Arábia e eu sempre trago bailarinas também para fazer workshops, né? Para dar workshops. Naquele ano foi a própria Ju que deu um workshop maravilhoso de quadril pra gente. E teve um ano do Uma Noite na Arábia que eu dei um workshop sobre mulheres, a mulher egípcia no Egito Antigo. Então eu tô roubando aqui uns slides dessa apresentação para facilitar meu trabalho, né? Então, como eu falei pra vocês, eu acho que
tá invertido, né, aí para vocês, né, o que tá escrito, mas a gente tem, então, o período pré-dinástico. Depois, com a unificação, a gente tem o período chamado Reino Antigo. Durante o Reino Antigo, a gente tem algumas coisas que são as mais famosas do Egito, né? Como eu falei, as pirâmides são desse período. Depois desse período, a forma de enterramento vai se modificar. Na verdade, as pirâmides já são uma adaptação das formas de se enterrar pré-dinásticas, que eram feitas, chamadas mastabas. As mastabas, elas eram meio uma forma de trapézio, né, feitas de tijolo. Então essa forma de trapézio era a forma de enterramento pré-dinástico, e as pirâmides são várias mastabas pequenas, uma em cima da outra, até fazer o cume, né? Tanto que as primeiras pirâmides, elas são as chamadas pirâmides de degraus. Depois, com o passar do tempo, eles foram fazendo a pirâmide ficar mais lisa, né? Dar aquela impressão de que ela é lisa, né? Durante o período do Reino Antigo. Durante o período do Reino Antigo também que a gente tem pessoas famosas aí nos filmes de Egito Antigo, como o Imhotep, que aparece nos filmes da Múmia. Tanto o filme da Múmia lá de 1932, que é maravilhoso, se vocês nunca viram, vejam, né? Com o olhar de 1932, né, gente? Não dá pra ver um filme de 1932 com o olhar de 2021. E no próprio filme do Brendan Fraser, né, tem o Imhotep também, né? O Imhotep, ele foi um sacerdote que se especializou em arquitetura, e ele é o responsável pelo menos é o que os egípcios diziam, né? Foi ele que fez projetou as pirâmides para elas serem como elas são hoje, né? Como elas foram no passado. E durante o período tardio, bem lá na frente, ele vai ser divinizado. Ele vai se transformar em uma divindade menor dentro do panteão egípcio. Depois do Reino Antigo, que foi um período de muita centralização, o Egito ele passa por períodos de alta centralização, onde os faraós eles controlam a política, a economia, a organização social, as características religiosas. Depois de um certo tempo, como eu falei para vocês, do período do pré-dinástico, as cidades, elas tinham muita independência, porque elas originalmente eram independentes. Então, depois de um certo tempo, a gente tem uma quebra desse controle estatal e a gente volta a ter uma descentralização, tá? E aí a gente chama esses períodos de descentralização no Egito de períodos intermediários. Então, você tem o Reino Antigo, aí você tem um período intermediário, que é um período de descentralização do poder. Depois você tem um período de nova centralização, que é o período chamado de Reino Médio. É no Reino Médio que a gente tem várias coisas que nós trabalhamos no Egito. Muitos egiptólogos trabalham nessa época, e é nessa época que nasce a língua que vai ser utilizada como canônica pelo Egito até o final da história faraônica, né, que é a língua egípcia, que a gente chama de egípcio médio ou egípcio clássico, né, nessa época que ela aparece. Novamente, a gente vai ter um período de descentralização. Nesse momento, esse período de descentralização não acontece por causa das cidades, e sim porque o Egito é invadido por uma sociedade chamada Ixo,
né? Os Hyksos, eles invadem o Egito e trazem muitas inovações tecnológicas. A gente tem um crescimento tecnológico absurdo nessa época, inclusive com... Oi, Bela! Gente, eu tô falando há tanto tempo assim que deu... Eu tô perdida no tempo, gente. O celular é onde eu vejo a hora. Gente, eu tô 1 hora falando. Nossa senhora, agora que eu vi que horas são. Eu vou terminar de falar sobre a cronologia e vou parar. Não esperava que tivesse há tanto tempo falando. E que vocês estejam me ouvindo, gente. Eu tô muito feliz. Espero que vocês estejam gostando. Então, voltando. Os Hyksos, eles trazem o cavalo pro Egito. Não existiam cavalos. Vocês estão me ouvindo? Hello? Tô falando sozinha? Bem, acho que estão me ouvindo. Eu acho que tem um delayzinho, né? De quando onde eu tô e onde os comentários estão vindo. Beleza, tá. Então, só pra gente finalizar, né? Eles trazem os cavalos, vários instrumentos para arar a terra melhor. Eles trazem o ferro, né? Os egípcios até essa época usavam só o bronze, e eles saem da idade do bronze para entrar na idade do ferro com a... Obrigada, gente. Com a introdução dos Hyksos, né, com ferro. Inclusive foi por isso que eles perderam a guerra, porque quando você pega uma espada de ferro e bate numa espada de bronze, ela se desfaz. Então, eles não tinham como ganhar. E aí a gente começa uma série de tentativas de tomar o controle novamente, que aí entra o meu querido Reino Novo, que é o que eu sei mais. Eu poderia dar uma aula inteira sobre Reino Novo, sobre Camés, o Conquistador, e sobre toda a fundação do Reino Novo, e período Ramessida, e tem Akhenaton no meio do caminho. Eu não sei muito de Akhenaton. No dia que eu falar de Akhenaton, eu tenho que trazer a minha amiga aqui, Gisela Chapô, que sabe das coisas, e o meu amigo Renan Lemos. Renan é muito chique. Meus amigos são muito chiques, gente. Eles são professores universitários. Inclusive, Renan está agora, se eu não me engano, em Frankfurt, na Alemanha, né? Ele terminou o doutorado dele em Cambridge, né? Ele é o maior especialista, né? A gente foi chamar aqui no Brasil, especialista em Núbia, né? Ele trabalhou um pouquinho com Akhenaton na época da dissertação, se eu não me engano. Fez várias escavações arqueológicas. Uma honra ser amigo dessas pessoas e aprender tanto com elas, né? Pois bem, e aí o Reino Novo é o período que o Egito faz o efeito contrário. Ao invés de ele ser invadido, ele invade. Então a gente tem o chamado Império Egípcio, quando, né, você tem a dominação de outros territórios, a Palestina, a Núbia, né, são todas dominadas pelo Império Egípcio, né? Aí a gente começa a ter uma série de... Deixa eu ver se tá aqui tudo certinho. Ah, não. Agora sim. Aí a gente tem o período um novo período de descentralização, que é o terceiro período intermediário, com novas invasões de variados povos, persas, líbios, núbios. Inclusive, depois do terceiro período intermediário, a gente continua tendo uma série de invasões. E por que a gente continua chamando... Olá... a gente continua chamando esse período de período faraônico, se você não tem o egípcio governando ele próprio. Porque para dominar esses povos, eles tiveram que aceitar a religião egípcia. Eles tiveram que se coroar faraós e fazer todo o ritual de entronização faraônico para conseguir governar os egípcios. Porque os egípcios não aceitaram não serem governados dessa forma. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Tá.
E aí nós temos em 332 o Alexandre o Grande. Todo mundo já deve ter ouvido falar, já viu o filme, já espero que tenham visto o filme bem legal também, né, da Alexandre o Grande. Alexandre o Grande invade o mundo todo conhecido, né, ele vai até o Paquistão, quase chega na Índia, né, então ele domina o Egito, funda as suas Alexandrias em todo o mundo conhecido da época. Não foi à toa, também criou uma Alexandria no Egito. E aí, quando Alexandre morre, o Império de Alexandre, ele é dividido em vários pedaços, né? Então, cada pedacinho ficou com um general que era amigo do Alexandre. Eram 5 generais, se eu não me engano. E o general Ptolomeu foi o general que ficou responsável por dominar o Egito, né? E a família do Ptolomeu vai governar como faraó, entronizado, tudo direitinho, até 30 antes de Cristo, quando o Egito é invadido pelos romanos. E aí a gente tem o imperador Augusto aí tomando conta do Egito, e o Egito se torna um protetorado do Império Romano, né? E aí, a partir desse momento, a gente fala que o período faraônico acabou porque não tem faraó, né? A gente, a partir desse momento, tem uma sociedade que é dominada por um outro povo, que são os romanos. Então vai ter um período de romanização, mas a gente ainda tem templos existindo, a gente vai ter templos egípcios seguindo a religião egípcia até 500 e pouco depois de Cristo, né? A gente tem registros no templo de Édipo dessa época, mas não tem um faraó. Então a gente perdeu essa unidade política, tá? Gente, eu acho que por hoje já tem bastante coisa aqui. Espero que a live fique gravada, que eu faça direitinho. Não deixem de me perguntar. Se alguém quiser perguntar, falar alguma coisa, alguém quer participar, quer entrar aqui na live, conversar comigo, perguntar alguma coisa. Eu tô falando aqui, falando há 1 hora, meu Deus. Bela, eu destruí muitos sonhos aqui hoje. Mas vamos ver. Que aí também eu tenho que deixar alguma coisa pra falar em outras lives, né? Bem, gente, então se não tem nenhuma pergunta, ninguém quer participar, tá? Eu vou me despedindo hoje por aqui da nossa live e espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Agora eu preciso descobrir como é que eu paro a live. Mas tudo bem. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Descobri. Um abraço, gente. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.